falado assim de muita coisa bacana, também muita proposição aqui acerca daquilo que a gente tem que continuar com nossos olhares atentos para suprir as demandas do dia a dia da nossa população, nas andanças dos parlamentares, daquilo que é identificado como ponto-chave para que a gente possa dar encaminhamento, certo? Mas, começando aqui a fala sobre a questão das emendas, como foi mencionado, nós, de fato, já começamos a execução das emendas dos parlamentares, né? Foi possível já dar início através da emenda do Luiz e do Chico, porque são emendas de prédios que a gente já possuía aqui no patrimônio do município, né? A reforma de um CRAS num lugar de um prédio antigo, de um posto de saúde, também de um CRAS antigo, que tinha o prédio lá na Nova Cametá, e diante disso, já com a licitação da reforma, pela empresa Rampa, nós demos o empenho e a ordem de serviço já nessas duas emendas, né? Como são emendas de reforma, são mais rápidos de ser executados, mas nós temos aqui, Ivan, as outras emendas que vocês proporam, né, que são aquelas no sentido de construção. Então, aí precisa de se elaborar o projeto, né? O nosso amigo Cabeludo esteve aqui na Câmara fazendo a apresentação dos projetos, dos CRAS, dos novos postos de saúde. Então, só a título também de esclarecimento, nós temos dois tipos de emenda na Lei Orgânica Municipal, né? E se faz uma confusão acerca disso, né? Uma são as emendas impositivas, e elas devem ser direcionadas exclusivamente na área da saúde. Além das reuniões que a gente tem, eu também peço para que os parlamentares procurem o secretário de Saúde, doutor João Neto, que já está com aval para dar encaminhamento nas demandas dos pagamentos dessas emendas na área da saúde, já que são impositivas, né, e o governo tem a obrigação de pagar todas. E as outras emendas, pessoal, elas são as emendas individuais, as emendas autorizativas, que são diferentes das impositivas, não se tem a obrigação de fazer cumprir. No entanto, nós, respeitando a legitimidade do pleito do parlamento, que representa uma base comum da sociedade, nós fizemos o compromisso de honrar todas as emendas individuais dos senhores, né, que não necessariamente é obrigatório ser pago na área da saúde, mas também nós encaminhamos grandes projetos juntos, construídos, e assim, eu reitero aqui para todos que nós vamos cumprir aquilo que foi combinado na nossa reunião, onde cada parlamentar teve a condição de apresentar a sua proposição, e isso foi incluído na legislação do município, impossibilitando de ser trocada, ou seja, quando o parlamentar apresenta aquela emenda e aquilo vai para o orçamento, a gente vai cumprir o que está na legislação, certo? Não dá, depois de apresentar a emenda, de chegar lá na Secretaria de Planejamento, por exemplo, está aqui o secretário Zé Raimundo, que é o secretário responsável por conduzir as emendas individuais, de falar bem assim, ó, apresentei uma emenda para tal coisa, mas agora eu quero mudar para outra coisa. Não, nós vamos seguir, até porque, para a gente conseguir cumprir todo o pagamento das emendas dentro daquele ano vigente, é preciso desse planejamento prévio. Então, foi muito disso que aconteceu, que impossibilitou a gente pagar algumas emendas nos anos anteriores. Era porque o parlamentar apresentava, na época, a emenda para uma coisa e, no meio do mandato, queria trocar para outra, e isso atrapalhava o desenvolvimento, né, o andamento da aplicação da emenda, tá certo? Um outro ponto, pessoal, é que foi falado aqui da questão do time do Cametá. Veja bem, eu acompanhei o time do Cametá muito de perto, tá? E a gente não pode considerar o que aconteceu com o nosso clube como derrota. Muito pelo contrário, futebol é resultado, né? E, de fato, o time do Cametá fez a melhor campanha do Campeonato Paraense. A prova disso é que nós saímos de um time que estava rebaixado da Série B do Campeonato Paraense, e nós fomos para um time que agora conseguiu acesso à vaga na Copa do Brasil e também na Série D do Campeonato Brasileiro. E também estamos disputando a final, a semifinal, e, se Deus quiser, a final, e vamos ser campeão da Copa Grão-Pará. Então, eu vi de perto o trabalho que foi feito no clube pela presidente Odília, pela comissão, a qual o Camarinha faz parte, o Bomba, o Ari, e toda a turma lá, junto com o Evandro, desempenharam no clube. E realmente, hoje, graças a Deus, o Cametá, ele é um time que nos dá orgulho, é um único time do estado do Pará que não possui dívida trabalhista.
Ou seja, todo o recurso agariado pelo clube tem condições de ser feito investimento no clube, sem levar em consideração a folha do Cametá, né? A gente estava disputando de igual para igual com um time que tem uma folha de 8 milhões de reais, e a nossa aqui é 250 mil. Veja só a discrepância. E mesmo assim, os meninos fizeram bem. Eu não sou técnico de futebol para estar dando opinião, informação de time, escalação de time, mas eu vejo o resultado no geral. E não podemos fechar os olhos aqui e reclamar do clube, dizendo que o trabalho que foi feito não gerou, sim, um resultado positivo. Sobre a questão do PCCR, que foi tocado também aqui, a minha avaliação é que Cametá tem um privilégio de ter um PCCR aprovado. São vários e vários municípios que nem cumpriu o piso, eles não cumprem. Aqui nós temos um PCCR, nós cumprimos o piso, né? Agora sim, a luta nossa, ela ainda não deve ser apenas na questão de uma atualização nesse PCCR, de um aprimoramento no nosso PCCR. Mesmo ele sendo lá da década passada, mas a gente tem que entender o seguinte, que a nossa luta aqui tem que ser fazer o cumprimento desse PCCR, porque muitos pleitos não republicanos, eles aparecem na Secretaria de Educação justamente para infringir esse PCCR. É lógico que nós temos que aprimorar ele, né? Mudou. Se por um lado, vereador Álvaro, a gente está deixando de ter uma questão quantitativa na Secretaria de Educação, né? Devido à questão da taxa de natalidade, né, o número da matrícula ela vem diminuindo a cada ano, mas, em compensação, nós estamos tratando a educação já numa questão qualitativa, né, falando de matrícula de aluno de turma de tempo integral, nós estamos falando também da ampliação de ofertas do serviço pedagógico para os alunos PCDs, né, e, enfim, então é isso que a gente tem que aprimorar, né, o nosso PCCR. E também, como sugestão para a gente iniciar esse debate, nós temos que também incluir nesse PCSR alguns dispositivos que façam fixar o professor na zona rural do município. Nós temos 70% dos alunos que são matriculados na rede municipal são da zona rural. E o que é que acontece? Nos concursos públicos, há uma enxurrada, uma evasão da zona rural. O cara passa no concurso, no outro dia, ele apresenta um requerimento lá na Secretaria de Administração, uma portaria de readaptação, querendo vir para a zona urbana. Mas você olha lá no Instagram do cidadão, ele está lá correndo a maratona, a corrida Pérola do Tocantins, mas lá, para não ir para a sala de aula no interior, ele diz que tem problema de coluna. Então, é isso que é a nossa discussão aqui, tá certo? Com relação, pessoal, também ao nosso carnaval, né? Cametá ganhou mais uma vez destaque no cenário do Estado, promovendo um evento seguro, um evento grandioso, que mesmo a gente passando essa recessão econômica devido ao atraso no pagamento do seguro-defeso, que isso é uma coisa que movimenta muito a economia circulante na nossa região nesse período, né? Mas nós tivemos, através do turismo, através dos eventos, uma grande injeção de pessoas, foi o número recorde de pessoas. Conversei com o Benelli, falou, ó, Vitor, do ano passado, que já tinha sido grande o carnaval, nesse ano nós tivemos um aumento de mais de 30%, né, no fluxo só de veículos, mas também nas passagens, naquele pessoal que vem de barco, né? Então, isso demonstra o tamanho da evidência que trouxe o carnaval. O governador do estado esteve aqui. Toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer um evento para trazer pessoas que vão investir no município, que vão colocar o município de Cametá em evidência, o custo, o valor do ganho é imensurável, né, perante a essa oportunidade que a gente tem. Logo em seguida, a abertura da pesca do Mapará. Mas tem um detalhe aí que eu queria chamar a atenção aqui. Nós precisamos, literalmente, transformar o Carnaval das Águas num patrimônio cultural imaterial do nosso Estado, para que isso possa garantir uma condição da gente manter essa tradição, que é importante, é secular. Eu fiquei muito triste, e aqui eu quero fazer um registro do que aconteceu no Carnaval das Águas em relação à Capitania dos Portos, né? A vereadora Cirlei estava lá comigo, o vereador Júnior Mancha, as crianças em cima da tolda do barco. A gente sabe que isso, por alguma das vezes, infringe alguma das regras de navegação, mas isso daí existe numa tradição ancestral, secular. Já se fazia isso antes das regras de navegação terem sido implementadas. E também, né, dizer que eu fiquei muito triste de ver aqueles militares com fuzis
né, apontando para as crianças, como se o Carnaval das Águas fosse composto por piratas, isso só pode. Porque quando a gente está tendo aqui problema nos nossos rios, a gente não vê esse pessoal vindo aqui fiscalizar, mas na oportunidade de atrapalhar uma manifestação cultural, que é algo garantido pela Constituição Federal no artigo 216, né, a gente vê toda essa fiscalização aqui. Então, isso daí a gente tem que transformar em patrimônio cultural e material do nosso Estado, para que a gente possa manter essa tradição e essa cultura não morrer, né? O vereador Furabola apresentou aqui um documento, né, que já trata disso no Estado, tá bom? Outra coisa, pessoal, com relação à questão da obra da construção da Escola do Ensino Médio na Vila do Carmo. Todos nós sabemos que a nossa luta para a melhoria na qualidade do ensino, se referindo à questão do ensino médio, é substituir, né, o sistema de ensino remoto, modular, por um sistema de ensino regular, né? E a construção dessa escola, autorizada pelo governador lá na Vila do Carmo, no valor aproximadamente de quase 7 milhões de reais, ela vai possibilitar que os alunos tenham ensino regular e de tempo integral, né? Isso. Contudo, apesar de não estar satisfeito com a questão do andamento das obras lá na Vila do Carmo, mas ainda a empresa obedece um contrato vigente, o contrato está vigente dentro do prazo. O que cabe a nós é continuar a fiscalização, Luiz, eu acho que isso é o certo, né? Eu queria pedir o apoio, porque um prefeito só, já falei, um vice-prefeito só é quase que impossível dar conta de fiscalizar o município todo, mas eu tenho observado aqui no parlamento grandes atuações nesse sentido, de parlamentares indo em cima das obras, fiscalizando, tem que fazer isso mesmo, né? A sociedade nunca vai punir aqueles que estão perto, estão atentos e de olho, né? E fazendo também um comentário sobre a questão do Legislativo, eu gostaria muito de ver ainda as sessões da Câmara, qual eu gosto muito de participar, porque aqui a gente fica inteirado dos assuntos, né, das demandas da população, para que elas aconteçam de forma itinerante, percorrendo o município, as ilhas, né? Isso porque a nossa população é uma população extremamente trabalhadora, uma população extremamente ocupada, né, e dispersa geograficamente. Então, já que somos agentes públicos, eu acho que é obrigação nossa de ver, em vez de querer cobrar esse plenário cheio aqui, é da gente ir até as pessoas, ouvir as pessoas mais de perto. Então, nós temos 11 distritos no município. Nada impede que a gente faça uma sessão por mês no distrito. A prefeitura pode também ajudar com a logística, com a mobilização disso, para a gente tratar temas relevantes da Vila de Curuçambaba, da Vila de Joaba, da Vila do Carmo, do Areião, do Porto Grande, do Bom Jardim, lá do Torres do Cupijó, não é isso? Então, nos bairros também, por que não, né, nas ilhas do município, né, fazer setor médio, setor de baixo, setor de cima. Então, eu acho que isso daí é uma proposta aqui interessante para a gente triangular e articular isso aí a partir desse momento. Até porque esse ano de 2026 é um ano de eleição e eu já tenho... E a gente sabe que, para quem trabalha, ano de eleição é como um ano qualquer, né? A gente só trabalha mesmo, então, para nós não muda muita coisa. Mas... para outras pessoas, realmente ano de eleição parece que é um ano diferente. 2025 não era ano de eleição, foi um ano muito difícil em relação à questão de orçamento, né? Mas a gente já vê algumas mudanças agora para o ano de 2026. Eu espero que 2026 seja um ano de muita conquista para o povo cametaense, né? Já aqui atento à movimentação dos nossos parlamentares, né, a nível de Estado. E uma pergunta que eu sempre recebo: Vitor, tu vai ser candidato a deputado? Eu sempre respondo o seguinte, pessoal: eu nunca na vida tomei uma decisão política pensando em mim, pensando só em mim. Eu assumi um compromisso com o povo cametaense, né? Quando a gente se elege e se reelege, né, um mandato ele tem 4 anos, então é lógico que sempre que for tomar uma decisão, eu vou, primeiramente, antes de pensar em mim, eu vou pensar na nossa população. E assim eu gostaria que todos os agentes públicos do município agissem, para que a gente sempre pense na nossa população, nos fechamentos, nos acordos, nas mesas de pauta, nos debates. Olha só, eu vou prestar conta aqui que algumas informações que o povo cametaense merece saber, tem o direito de saber, são informações públicas, mas não necessariamente as pessoas têm a predisposição de estar indo lá nos portais olhando. Tá? Todos esses recursos aqui que os parlamentares sinalizaram que vão enviar ao município,
eu vou colocar aqui. Esses recursos ainda não estão em conta, mas é o que está previsto para o ano de 2026, e também esses recursos eles não foram conseguidos apenas por uma articulação minha, dica-se de passagem, né? Nós temos parceiros no município que ajudam o município. Também aqui eu vou me abster de citar as emendas dos deputados estaduais, porque eu ainda não tenho o relatório do que foi mandado pelos estaduais, né? Mas eu vou começar pelos nossos senadores, né? Também não vou falar na ordem na ordem por valor, do maior para o menor. Eu fui anotando aqui o que eu consegui consolidar aqui, né? Agradecer a bancada do PT, também ao Luiz Fiel, ao Oca, ao Ivan e ao João Paulo, que juntos a gente conseguiu articular o recebimento de mais de 6 milhões de reais em emendas do senador Beto Faro, né? Agradecer também ao doutor Márcio Veiga e ao nosso ministro Jader Filho, que onde conseguimos a articulação para estar recebendo mais de 5 milhões de reais do senador Jader Barbalho. Todo esse recurso aqui está previsto para o orçamento de 2026, certo? Agradecer ao secretário de Saúde, João Neto, pela articulação do valor de 700 mil reais do senador Zequinha Marinho, tá? E agora nós vamos aqui para os deputados federais, né? Isso aqui, pessoal, é o que eu recebi o ofício, é o que está com a proposta prevista, empenhada, tá certo? O recurso ainda não está em conta, eu acredito que o governo federal está mexendo no orçamento, mas a gente tem a sinalização de que vai receber, né? Mais uma vez, agradecer ao doutor Márcio e ao ministro Jader Filho, onde a gente conseguiu 14 milhões de reais com a deputada Elcione Barbalho. Esse é o maior valor de uma transferência voluntária de emenda já conquistada aqui para o nosso município, né? Agradecer também aqui, eu vi ele por aqui, não sei cadê ele, o ex-vereador Duca Alvim, né? Muita gente me pergunta, Vitor, o Duca não tem mandato, como é que tu dá toda essa atenção para ele? Cara, o Duca, sem mandato, conseguiu sozinho com a Renilce e Nicodemos, através de uma articulação nossa, mais de 5 milhões de reais para o município, tá? Isso para nós assim, nos deixa muito satisfeitos, viu, Duca? Agradecer também a deputada Gilvanda Faro, que mais uma vez, com a articulação da bancada do PT, ao Luiz Fiel, ao João Paulo, né, ao Ivan, ao Oca, nós conseguimos 3 milhões de reais com a deputada Gilvanda Faro, certo? Agradecer ao vice-prefeito Enio de Carvalho, que conseguiu com o ministro Celso Sabino, que também, o ex-ministro Celso Sabino, que ainda é deputado federal, o valor de 4 milhões de reais em emenda, né? Agradecer alguns vereadores aqui do município que têm um alinhamento com a deputada Andréa Siqueira, que já mandou emenda no passado, mas para esse ano o ofício que eu recebi foi de 1 milhão de reais, certo? Agradecer ali o meu amigo Cleidinho, secretário de Pesca, né, os 500 mil reais já do ofício do deputado Júnior Ferrari, e agradecer também os 500 mil reais articulado pelo secretário de Saúde, doutor João Neto, com o deputado Anderson Pinto. Agradecer também o deputado Priante, tá? O deputado Priante, numa articulação, numa conversa com a vereadora Cirlei, destinaram 1,5 milhões de reais aqui para o município, tá certo? Então, isso daqui é o que eu tenho de ofício, que eu tenho planejado, né, de emenda, e eu acredito que o povo cametaense deve ser solidário a quem está estendendo a mão ao nosso município, né? Eu não vou estar aqui fazendo juízo de valor a questão de quantidade de valor em relação à questão de votos que teve ou do trabalho. Acho que cada um tem a sua consciência do que é a demanda da população cametaense. Eu acho que cada um tem que se dar valor, tem que dar valor ao voto que teve, né? Eu acho que cada um aqui tem que fazer uma reflexão daquilo que a gente quer para o nosso município de Cametá, tá certo? Continuando aqui a pauta, pessoal, dizer que a gente está entrando na quaresma, mas vai ser, a nossa quaresma aqui ela vai ser diferente, ela vai ser uma quaresma de entrega, de obra, de ação, tá certo? Então, nós fizemos um levantamento junto às secretarias, junto ao parlamento aqui também, e nós conseguimos agendar agora 40 novas inaugurações para o município de Cametá. Serão 1, 2 por dia, tá certo? Eu vou estar soltando o calendário, serão diversas escolas, sistemas de abastecimento de água, tanto na ilha quanto na terra firme, né? Postos de polícia, quadra reformada, pontes construídas em concreto, pontes construídas em madeira, postos de saúde, a entrega da ambulância, vereador Bico. Tá? Nós vamos estar articulando isso aí para a gente estar divulgando esse calendário. E também fazer um pedido para vocês, pessoal, porque é o seguinte,
é muito salutar quando a gente pede. Eu vejo muita gente pedindo. Mas, no momento das inaugurações, no momento da entrega, que é o momento assim de maior felicidade daquilo que a gente costuma ser muito radical quando a gente quer cobrar alguma coisa. Mas a gente não costuma ser grato, muitas das vezes, quando a gente recebe, né? Eu costumo dizer que os grandes problemas, eles são esquecidos à medida que eles são resolvidos. Vou citar aqui, por exemplo, a Vila de Curuçambaba, né? Nós temos problemas ainda lá na vila em relação à acessibilidade, à trafegabilidade. Foi feito serviço de terraplanagem. Eu vejo a luta do vereador Ivan lá para a gente tentar dar uma melhorada lá nas ruas, no acesso no período invernoso. Mas a PA que foi asfaltada, parece que a gente já esqueceu que há 3 anos atrás a gente andava lá na lama, né? Os problemas, quando a gente resolve um problema aqui, a gente já está pensando no outro. Aquilo que foi feito, a gente esquece lá para trás, né? Dos estaduais a gente vai fazer, como eu falei, a gente vai fazer a prestação de conta depois. Então, eu quero, nessa ocasião, né, fazer a mobilização com os vereadores, para a gente ter acesso juntos a essa lista de entregas e colocar o nosso povo nas entregas, porque nesse momento, Cametá é muito grande. Se a gente for esperar para visitar a população só no ano da eleição, pode acontecer o que aconteceu na legislatura passada, né? E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quem esteja aqui se eleja, se reeleja, porque eu tive a oportunidade de me reeleger. E eu sei o que eu tive que fazer para me reeleger. E não foi só procurando o eleitor no ano da eleição e despachando lá no meu gabinete, fazendo atendimento individual, que eu consegui a reeleição. Então, eu quero cada dia aqui pedir para que a gente vá para as ruas, para as vilas, para as ilhas, reunir o nosso povo. Em vez de pautar problema, vamos pautar solução. Tá certo, pessoal? E também sobre essa questão da água, tá? Modéstia à parte dizendo, se tem uma pessoa aqui que tem moral e propriedade para falar de água em Cametá, esse alguém sou eu. Porque antes de mim e antes de nós aqui, todo mundo sabe que o nosso povo ribeirinho, até tomar água do rio, eles tomavam. Não que isso não seja digno, já falei, mas já era antiquado para todos nós. E mesmo sabendo dessa questão da outorga da água do estado do Pará, eu não cruzei os meus braços e fiquei esperando de que o Estado tomasse conta das soluções de tudo. E mesmo assim, mandei a Secretaria de Planejamento fazer a licitação de 50 novos sistemas de abastecimento de água de terra firme. E esses sistemas já estão saindo, já foi feito lá no distrito do Curuçambaba, acredito que 4 sistemas, ainda falta fazer na Vila do Maú, na Vila do Maracu, já estamos iniciando no Carapajó, na Vila do Carmo, na Vila do Areião, em todas as vilas do município, inclusive nos vilarejos também, nós vamos estar recebendo água potável de qualidade por parte da Prefeitura, o investimento da Prefeitura do nosso próprio SAI. E aqui, pessoal, quero deixar uma coisa muito bem clara para vocês, tá certo? Para que a gente tenha narrativa para o enfrentamento com a verdade. A questão da venda da outorga d'água do estado do Pará, e Cametá não é uma república isolada, está dentro do estado do Pará, já aconteceu. Não cabe mais a nós dizer se isso é bom ou é ruim, se a gente vai aceitar ou se a gente não vai aceitar. Isso já aconteceu. Mas o que cabe a nós, também não cabe a nós ir para o enfrentamento, dizer que isso não é importante, não é necessário. Todos nós aqui sabemos que o SAI gera de prejuízo para os cofres públicos do povo cametaense de 12 milhões de reais por ano. São 12 milhões de reais a menos no orçamento para a gente fazer escola, estrada, pavimentação, rua e outras ações. Mas que fique muito bem claro, o SAI de Cametá não vai acabar. E o governador Helder, numa conversa institucional conosco, nós tivemos sempre a capacidade de dialogar frente às diferenças. Porque nos outros municípios, onde já é o serviço da COSAMPA, a concessão pública, que não é privatização,
que a gente também tem que, antes de falar, a gente tem que procurar entender o que é, né? Isso não é privatização, é uma concessão pública por prazo determinado. Após o período da concessão, todos os investimentos feitos pela concessionária voltam para o patrimônio do município. E aí, por que que Cametá não estava lá ontem recebendo seus 100 e poucos milhões de reais da outorga? Né? Ah, prefeito, na verdade, isso eu acho que é até mais, né, o valor de Cametá. Porque nós estamos aqui conscientes de que o que está vindo, se por um lado é prejuízo, mas para quem é esse prejuízo? Para quem não paga água? Para quem quer continuar aquele pacto de mediocridade, de que finge que está recebendo um serviço deficitário por parte do SAI e finge que está pagando a água em dia. Eu posso puxar a inadimplência lá do SAI. De 13 mil inscrições que o SAI tem, apenas 3 mil inscrições pagam a tarifa de água de R$15 em dia. Como é que a gente faz para fazer esses investimentos para levar água lá para a ilha, para levar água potável para a vila? A gente tira da nossa arrecadação do IPTU, aqui da cidade, e leva lá, para quem não tem condição de pagar água, para quem nunca teve água, né? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, que a administração pública ela serve para isso, para a gente equacionar, tirar de quem tem mais e dar para quem nunca teve oportunidade, né? E por que que Cametá não estava lá nessa lista para receber essa outorga ainda? Que é um valor expressivo, 200 e tantos milhões de reais. Vocês sabem quanto esgoto dá para fazer na casa das pessoas? Porque hoje, como é que funciona? O camarada constrói um prédio de 4 andares, tem uma piscina lá atrás, paga R$15 de água. Aí ele faz lá as necessidades dele, não tem condição de fazer uma fossa séptica dentro da casa, liga um tubo e joga os seus dejetos para a rua. Mas eu estou aqui brigando, porque eu não quero a concessão. Eu não quero que o esgoto passe na porta de casa lá para evitar doenças. Eu quero continuar na imundície. E o nosso diálogo foi o seguinte, ó, nós vamos fazer já que a outorga aconteceu, a proposta do município é fazer uma delimitação, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós não podemos também entender que isso só prejudica o nosso povo ou também aceitar de que qualquer implementação que venha também vai prejudicar o nosso povo. Então, qual foi a nossa proposta para Mirai? Foi que justamente a gente só repassasse para a concessionária as áreas dos bairros centrais. Os bairros periféricos, vilas, ilhas, a gente manteria o SAI. Essa foi a proposta. E de que eles repassem o recurso da outorga para a gente também fazer mais investimentos nessas áreas onde a prefeitura não tem condições financeiras de levar esses recursos para aprimoramento da questão do saneamento básico. Veja, vereador, para a saúde, a gente tem uma rúbrica, uma verba constitucional garantida. Para a educação, a gente também tem. Para assistência social, a gente tem. E para saneamento básico? Que recurso que o governo federal manda para a gente fazer o aprimoramento desses investimentos para nossas famílias aqui? Não tem. Então, né, sendo muito objetivo nessa questão da água, a gente vai ter que enfrentar o problema, como o Estado teve coragem de enfrentar o problema. Certo? Então, aqui eu não condeno o Estado por ter feito isso, porque as grandes decisões, elas são difíceis de ser tomadas, mas sem a iniciativa privada. Quando é que a gente ia tirar o Estado do Pará desse ranking vergonhoso de ser o Estado com pior índices de população no nosso país de acesso ao saneamento básico? Nunca. Então, com relação à questão da água, essa aqui é a minha contribuição para essa nossa discussão, tá certo? Dizer, pessoal, que estou muito feliz que as obras do Hospital Regional
estão a pleno vapor, né? A urgência e emergência já está praticamente pronta para ser inaugurada, né? Com equipamento de tomografia, com espaço, só a ala da urgência e emergência do hospital praticamente é maior em metros quadrados do que as áreas de serviço que estão funcionando hoje lá no nosso hospital. E o projeto é grandioso, né? A gente tem tido o Hospital de Cametá como um grande desafio, é o maior desafio, o hospital regional, porque reformar um hospital em funcionamento não é brincadeira. Eu sei o que eu estou passando nas nossas escolas, né? Aquelas que foi possível realocar os alunos, nós já fizemos a entrega de 105 novas escolas, né, reformadas e ampliadas e construídas, mas ainda temos aquelas que possuem alguns gargalos, seja por questão de empresa, de problema contratual, seja também porque os alunos estão ocupando essas áreas, tá certo? Dizer também, pessoal, que agora essa questão aqui das igrejas aqui, viu, vereador? Essa iniciativa, eu acredito que ela é muito importante, né, porque a gente não pode pensar só no carnaval do profano, né, a gente tem que pensar que é um período em que, quando chega carnaval, não é só para quem gosta de carnaval, chega carnaval e faz carnaval para todo mundo, né? Mas aqui, vereador Edilene, eu quero lhe parabenizar pela ação, pela atitude de ir para frente, né, dessa demanda, porque a gente sabe que muitas das vezes o povo evangélico é um povo meio tímido, que não tem assim a postura de estar indo para o fronte, é um povo muito pacífico, né, mas vocês estão ali defendendo. E aquelas igrejas que não receberam o recurso, eu entendo que eu vi que tinha um critério, né? A igreja tinha que estar, ou pelo menos o pastor da igreja, tinha que estar vinculado ao Conselho Municipal de Pastores, né? Isso porque se eu tivesse que pagar um recurso para cada igreja do município de Cametá, infelizmente, eu não teria condições, né, nem de catalogar e cadastrar isso, quanto mais fazer o pagamento, né? Então, é necessário uma entidade associativa, né? E o Conselho de Pastores está aí para isso, pelo menos as denominações que me procuraram, quando eu postei que a gente ia fazer o repasse, eu encaminhei lá com o pastor Jango para fazer o cadastramento no Conselho de Pastores, e aí, através da articulação lá do pastor Márcio, junto com o vereador Edilene, a gente conseguiu com que isso chegasse a 70 igrejas. E tem um pessoal que reclama, mas antes, quanto chegava nas igrejas? Nada, né? Mas a gente é assim, a gente tem o costume de cortar as coisas pelo que não prestou, né? Então, eu costumo ser grato e olhar o todo, né? Então, por fim aqui, para terminar essa minha fala, que já está muito grande, né? Eu queria agradecer aqui a parceria do nosso secretário Cleidinho, dizer, pessoal, que eu estou muito feliz com o trabalho que foi proposto na gestão do Cleidinho, lá na Secretaria Municipal de Pesca, junto com associações, junto com as entidades de pesca, né? Aquelas que quiseram vir para o diálogo, né? Se teve uma classe, pessoal, que sofreu esse ano, foi puxa para cá, estica para ali, tem que ter identidade para receber, agora já não tem mais que ter identidade para receber, tem que ter o REAP, não tem mais que ter o REAP, não, agora a gente vai ter que fazer uma entrevista. Aí, quem tem tempo de estar sassaricando a internet, aí sabe como é que faz a entrevista, quem não tem, não sabe, não passa na entrevista, aí a entrevista foi para combater corrupção. Tem denúncia de entidade cobrando R$100 para o cara fazer a entrevista. Não, se tu é meu chegado, tu faz a entrevista primeiro, se tu não é meu chegado, tu faz a entrevista depois. Eu sei que está uma embaralhada isso aí. Eu espero que, no fundo, as nossas autoridades lá de cima consigam resolver o problema do seguro-defeso, que é um recurso importante para o município, não só porque ele fomenta a economia, mas também porque ele garante para que a gente possa ter uma pesca rentável no município, né? O cumprimento do regramento do período do seguro, né? A piracema, o prazo para o peixe se reproduzir, né? Por exemplo, essa questão da pesca é uma coisa que me deixa muito entusiasmado. Eu estava conversando, né, com o João Lobo, e ele me explicou o seguinte: ó, Vitor, o maparafifite, para dar 1 quilo, tem que ter 200 maparazinhos. Se tu não pescar o maparafifite e deixar ele lá no rio, 3 mapará já dá 1 quilo. 4. E aí eu falei, mas como assim, João? Esses 200 fifite vão se transformar tudo em 200 adultos se não pescar, só deixar ele no rio?
Só deixar ele no rio. Aí você imagina, olha a ordem disso, a gente está falando de quase 800% de ganho. Então, se a gente pesca uma parafifite aqui, a gente tem uma rentabilidade na venda, imagina se a gente só deixar o peixe crescer lá e aumentar a margem de contribuição em 800%. O quanto de dinheiro vai entrar no bolso do pescador artesanal? A gente não tem indústria, a nossa indústria aqui é o que? É o rio, é o açaí, é o extrativismo. Então, vamos investir naquilo que bota dinheiro no bolso das pessoas, para depois o povo pobre, o carente, o humilde, não ter que estar batendo na porta do prefeito para pedir emprego, para bater na porta do vereador para pedir emprego, né? E aí o que é que o pessoal fez da Secretaria de Pesca, que foi muito legal? Ó, nós vamos fazer o seguinte, o que é que faz depredar o rio? É pescar o mapará pequeno. Então, e o que é que tira o mapará pequeno de dentro do rio? A rede na malha inadequada, que infringe legislação municipal e legislação estadual, né? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Durante o período da piracema, aí está proibido, não pode pescar. Não pode pescar. De nenhum tipo, de nenhum jeito. E essa é a nossa regra, porque o governo paga para a gente não pescar. Agora, se a gente aqui estiver predisposto a recusar os 350 milhões que a pesca injeta aqui no município, aí vamos acabar com tudo? É isso que querem? A gente não pode aceitar. Então, nós vamos cumprir a lei e vamos receber o defesa. Agora, a gente quer que o defesa seja pago na data, né? E aí, para isso também, eu chamo a atenção aqui de algumas entidades. As entidades, elas são federadas numa instância superior, né? A gente não pode deixar o pescador alheio das informações. Não existe pescador burro. Existe alguns que são um pouco desinformados, porque não têm acesso à tecnologia da informação, à comunicação, e é papel das entidades associativas de classe informar o pescador. E é papel também das federações a quais essas entidades estão federadas, né, de buscar os meios jurídicos e legais para destravar esses recursos que estão punindo aqui, o atraso desses recursos que estão punindo aqui os nossos pescadores, né? E aí o que foi que o pessoal da Secretaria de Pesca fez? Chamou todos os donos de rede que possuíam malha inadequada e falou bem assim, ó, nós vamos publicar um edital. O edital foi publicado lá na página da prefeitura de forma muito transparente. Qualquer pescador, dono de rede inadequada no município, podia ir lá se inscrever. E aí a regra do edital era o seguinte, ó, você entrega a rede inadequada aqui na Secretaria de Pesca e nós vamos te indenizar com R$3.000 para você fazer a aquisição da sua rede lá, a sua apertadeira, eu não sei bem tecnicamente como é o nome da rede, mas para que a gente possa utilizar a rede do tamanho certo para, no senso comum, popularmente falando, pegar uma parada do graúdo. E assim foi feito. E teve gente que falou, não, isso não vai dar certo, isso daí não vai acontecer, nunca que vai dar certo. E eu falei para o Cleidinho, Cleidinho, se isso der certo, cara, e eu tenho certeza que vai dar, nem que a gente tem que pagar para o pessoal cumprir a lei, porque lei é lei, já era para estar sendo cumprida, né? Sem ninguém ter direito a receber nada. Mas se a gente tiver de pagar, que isso é um investimento, porque olha só, não vale a pena a prefeitura pegar R$400 mil do orçamento da Secretaria de Pesca e designar para o pescador artesanal para que ele possa fazer a troca da malha e a gente ter essa rentabilidade de 800% a mais nos milhões que já são arrecadados com a venda do nosso pescado aqui no município? Então, isso é o custo-benefício, a proporção é gigantesca. E assim foi feito. Cara, quando o Cleidinho começou a me mandar as primeiras fotos, olha, Vitor, o pessoal está vindo deixar as redes aqui. Eu falei, quantas redes tem aí? Umas 10? Ele falou, não, já tem 80. E aí a gente chegou na marca de quanto, Cleidinho? Acho que foi 150 redes, né, que essas redes também elas não vão ser descartadas. A gente vai transformar essas redes em redes apropriadas para piscicultura nos tanques, né, nos tanques de terra firme, para a gente fazer lá, enfim, a aplicação adequada para essa rede e redistribuir para os piscicultores, não é isso? E nós vamos estar entregando esse pagamento desse fomento e também agradecendo e parabenizando, né, o nosso povo ribeirinho. Cara, eu costumo dizer assim, trabalhar para o povo ribeirinho é muito gratificante.
mas também é muito entusiasmante. Por quê? Porque aqui na cidade, a gente ainda luta com aquele pessoal que suja as nossas ruas, que descarta entulho no horário irregular. Você pode ir nas comunidades ribeirinhas onde tem a coleta seletiva. Eles selecionam o vidro, a garrafa, o plástico, vendem para a cooperativa, fazem logística reversa funcionar nas ilhas de Cametá. Aquilo que o nosso povo aqui da cidade ainda não consegue fazer, o ribeirinho lá, que é intitulado como atrasado, o não sei o quê, não. Eles estão muito na frente da gente aqui. Então, isso é um case de sucesso. E eu faço questão de convidar todos vocês para a gente parabenizar essa turma, porque se não fosse por eles, a gente jamais, na história desse município, nos 390 e poucos anos que Cametá tem, a gente jamais iria conseguir fazer uma implementação de uma política pública de proteção ambiental e de geração de renda e distribuição de renda através da pesca para a nossa sociedade aqui, se não fossem eles, tá? Parabéns mais uma vez, Cleidinho, agradecer aqui ao Zé Raimundo, agradecer todos os vereadores aqui do município, né, que ajudam, que nos ajudaram, né, a conduzir os trabalhos que tem feito o nosso povo cametaense ter tanto orgulho, né, e tem feito o nosso município dar certo. Nosso município ainda tem problemas, né, nosso município não era perfeito quando eu assumi, não vai ser perfeito quando eu entregar o cargo lá em 2028 para o próximo prefeito, mas vocês podem ter certeza de duas coisas. A primeira é que eu não vou entregar um município pior do que o que eu recebi. Eu vou entregar um município muito melhor para o próximo que vier. E não vou também entregar da forma como eu recebi, né? Pela porta dos fundos, sem a chave na mão. Eu vou prestar conta do que eu fiz por Cametá durante esses últimos anos, daquilo que ainda nós temos para fazer por Cametá durante esses próximos 3 anos. Que 2026 seja um ano de muito trabalho, um ano de muita luta. Vamos para a luta, porque essa batalha ela não acaba com o encerramento dos mandatos, né? Eu acho que quem gosta do povo cametaense não precisa de cargo para ajudar as pessoas, né? Precisa de função. E a função que nós escolhemos foi estar do lado da nossa população. Cumprimentar e agradecer mais uma vez e parabenizar o presidente da Câmara, o Júnior Mancha, pela passagem do seu aniversário, pela condução dos trabalhos do Legislativo, agradecer a mesa aqui, da oportunidade de estar fazendo esses esclarecimentos, né? Amanhã eu vou estar lá para a gente fazer juntos lá, prestigiar, né, a entrega dos títulos, né, da meritocracia, das pessoas que foram destaque e ajudam o nosso município de Cametá a crescer e avançar. E, pessoal, que Deus abençoe. Errana 2026, bora para a guerra. Valeu! Obrigado, prefeito. A palavra está concedida ao presidente Júnior Mancha. Nesse momento, eu conduzo os trabalhos para a primeira parte da ordem do dia. O vereador que tiver algum projeto a apresentar tem à disposição de 10 minutos. Senhor presidente, não tem nenhum vereador a apresentar o projeto. Passo a palavra a Vossa Excelência. Conduzo os trabalhos para a segunda parte da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos processos que deverão ser submetidos à apreciação, discussão e votação. Senhor presidente, nobres pares, temos requerimento lido na pauta da sessão de hoje. Eu consulto o plenário que possamos discutir e votar em blocos. Se as vossas excelências aceitam, que permaneçam como estão. Aceito pelas vossas excelências e eu ponho todos os requerimentos lidos na pauta da sessão de hoje em discussão. Eu ponho todos os requerimentos lidos na pauta da sessão de hoje em votação. O vereador que for a favor da aprovação de todos os requerimentos que permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, passo a palavra a vossa excelência. Nesse momento, eu conduzo os trabalhos para as considerações pessoais. Concedida a palavra aos excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras para explicações pessoais pela ordem de inscrição por 5 minutos. Luiz Fiel, 5 minutos nas considerações pessoais. Oi. O Francisco está escrito. Chico do Peixe. Depois a Vossa Excelência Luiz Fiel.
Bom dia, colegas vereadores e vereadoras.